tudo bem com você? Conversa delas começando e o assunto de hoje é saúde das unhas e das mãos. Para dar algumas dicas para a gente sobre isso, aqui comigo estão a doutora Cristiane Lix, que é dermatologista, especialista nesses assuntos de doenças de unhas, e também a Pietra Juglair, que ela também é uma especialista, mas porque ela está aí nesse dia a dia cuidando das mãos das mulheres. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Olha só, antes da gente começar essa nossa conversa, essa nossa discussão, eu vou chamar uma reportagenzinha que fala um pouquinho sobre esse assunto. A gente já vai dar uma olhadinha aqui, olha só. São coisas que a gente tem que prestar atenção na hora que vai no salão de beleza. Para as mulheres é tão simples, fazer as unhas já faz parte da rotina. Para muitas, além da vaidade, esse é também um momento para distrair a cabeça, relaxar. A conversa com a manicure pode ir muito além daquele bate-papo tradicional de salão enquanto você está fazendo as unhas. É importante fazer algumas perguntas fundamentais para garantir a sua segurança. Por exemplo, você tem que saber se os esmaltes utilizados estão dentro do prazo de validade e se eles têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É importante saber também como é feita a higienização dos materiais utilizados. Por exemplo, desde o ano passado, todos os salões de beleza do Paraná têm que ter essa máquina chamada autoclave. Ela esteriliza alicates, cortadores e espátulas de unha. Para saber se a limpeza foi feita corretamente, você tem que prestar atenção se os materiais vêm em um pacote como esse. Quando essa marca está vermelha, é sinal de que nada foi esterilizado ainda. Já quando está escura, pode usar tranquilamente. A Isabela não costuma ir sempre no mesmo salão e por isso não deixa de se informar sobre tudo. Eu tomo esse cuidado em procurar lugares que esterilizem os materiais e que sejam descartáveis. O uso de instrumentos não esterilizados é perigoso. Pode transmitir fungos, bactérias e até hepatite. A Marini hoje trabalha de luvas, máscara, isso porque teve um fungo na unha. E foi bem difícil de curar. Tipo assim, então a gente procura usar a luva, a máscara, até para esse tipo de cuidado também. Tanto para a gente quanto para cliente. No salão onde ela trabalha são 110 manicures, todas trabalham protegidas e os materiais usados são descartáveis, até as toalhas. Na hora da correria, você já acabou fazendo a unha num lugar que não tem toda essa segurança ou isso para você é prioritário? Já fiz isso, sim. Fiz bastante disso e me arrependi bastante, porque aí a gente faz com aquele receio. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou pegar uma doença? Será que está bem esterilizado o equipamento que a moça está usando? E aí, será que pode acontecer alguma coisa? Essa é a pergunta que eu começo fazendo. Quando a gente vai num salão, pega um alicate que às vezes não está nem bem esterilizado, porque tem isso também, né? Ele tem que estar bem esterilizado. O que pode acontecer com a pessoa? Então, várias doenças podem ser transmitidas por esses instrumentos usados na manicure, né? Então, desde fungos, né, os mais comuns, então as micoses das unhas, até mesmo verrugas, né? Então, verrugas vulgares podem ser transmitidas, bactérias podem também, então, ocasionar algumas infecções na pele ao redor da unha e até mesmo, como a reportagem disse, hepatite, né? O HIV é um pouco mais difícil de ser transmitido, mas também há um risco pequeno da contaminação através de algum corte na pele com exposição ao sangue. Então, fica o alerta que várias doenças podem ser transmitidas, sim. Como é que é lá, Pietra, no teu estúdio? Como é que é esse cuidado? O alicate e a espátula e os cortadores, todos são esterilizados diariamente. Ele fica de molho num detergente enzimático por 5 minutos. Depois disso é fechado da mesma maneira que mostrou na reportagem. A embalagem fica no autoclave e esse alicate ele tem a durabilidade de 3 dias. Então, cada manicure tem com seu nome e a data de que foi esterilizado. Passou 3 dias, ele tem que refazer todo o processo. Uma saída para isso seria a pessoa levar o seu próprio alicate? É uma saída justa? Com certeza. Lembrando que também, né, se a pessoa tiver o seu material, ela deve fazer a limpeza, né, e se possível esterilizar, passar algum álcool, né, para também ela não se contaminar caso ela tenha algum outro familiar que use o mesmo material. Então, ter sempre esse cuidado, né? Mas o ideal seria que todas as pessoas tivessem o seu material e levassem até o salão.
Agora, a gente acompanhou ali a matéria, deu para ver até em detalhes algumas imagens. Todo mundo tirando a cutícula, né? A gente sabe, os médicos recomendam isso, doutora Cristiane? Faz mal, tem um limite, como é que é? Então, a recomendação de nós dermatologistas é de que não se deve retirar a cutícula, por ela ser mesmo uma barreira de proteção da unha, né? Então, ela é a pele que recobre toda a unha, impedindo, né, de que fungos, bactérias entrem na nossa unha. Então, seria recomendado de não retirar. E sim, só, né, uma leve hidratação, uma leve empurrar, né, muito delicado também, né, para não machucar a matriz, né, da unha. Então, essa é a recomendação. É difícil porque a cultura das brasileiras é de retirar, né? Então, o costume faz com que nós tenhamos esse hábito, porém, o recomendado é não retirar. Pietra, a gente sabe que a mulherada às vezes chega, não tirou tudo, tira mais um pouquinho, tira mais um pouquinho, e assim vai indo, né? A realidade é bem diferente do que é indicado. Eu até estava comentando com a doutora, a cada 20 clientes, vamos dizer, 2 têm a opção de não tirar a cutícula. A maioria, inclusive, a gente vê casos de criança que nem deveria, você deve adiar isso o máximo que você conseguir, mas que a mãe vai lá e já pede desde pequenininho para tirar aquela pele, aquele cantinho. Não é indicado, acho que é uma barreira que você acaba abrindo. E o que a gente tenta fazer um trabalho com as nossas clientes é de educá-las, que talvez se ela tem esse hábito, então não precisa tirar toda semana. Uma semana você só troca o esmalte, na outra você faz uma remoção do excesso. Não tem porquê aquela cutícula bem funda, mas é como ela falou, é questão do hábito. A brasileira tem esse hábito lá fora. Nos Estados Unidos, inclusive, é proibido, porque isso pode gerar um processo, se tiver um corte, alguma coisa. E todo mundo convive assim super bem, porque elas nunca tiraram. Então, se você nunca tirar, essa é a melhor opção, na verdade. E tem jeito de deixar a mão bonita com um esmalte bacana sem tirar a cutícula, mas sem tirar mesmo? Assim, tem como? Tem. Hoje em dia a gente já tem diversos recursos, óleo hidratante, cera nutritiva, para você amenizar, conforme você deixa de tirar, ela também não vai crescer tanto assim. Aquele papo de quanto mais você tira, mais ela cresce, é verdade. É verdade, com certeza. Então, se você reduzindo, vai tirando a cada 15 dias, passando sempre um hidratante, que você consegue chegar lá. E hoje a gente já tem alguns materiais, pedra de cerâmica, que é diferente da espátula, que a espátula, se você empurra e esmalta, aí sim que a esmaltação vai ficar feia, porque você empurrou a cutícula, ela não tem para onde ir e vai acabar arrepiando. Então, o ideal é não fazer nada mesmo, no máximo com essa pedrinha de cerâmica, só faz uma limpeza do que não tem que estar ali mesmo, mas elimina o alicate. A questão do esmalte também, é importante dar um tempinho para a unha, deixar a unha sem nada em algum intervalo, de repente, por mês, enfim, precisa também? Olha, o ideal é que sim, né? Vai fazer toda semana, então tire 1 ou 2 dias antes, deixe, né, um pouquinho de hidratante só na unha, sem o esmalte. Isso é importante, porque há sim um ressecamento, né? Existem alguns esmaltes que têm um produto químico um pouco mais forte que poderiam mesmo prejudicar a lâmina ungueal. Então, é recomendado deixar alguns dias, né, entre uma passada de esmalte e outra. E a questão de unha postiça, ela faz mal ou não? Não. Se o paciente não tem doença, ele até pode utilizar. O que não se pode, às vezes, é aquela paciente que já tem uma micose na unha. Às vezes quer esconder e acaba utilizando essa unha postiça e acaba prejudicando ainda mais, porque aí abafa, né? Então, pode fazer uma formação de umidade e calor naquele local que vai propiciar o crescimento maior ainda da micose. Então, nesses casos, é importante que o paciente não utilize. Mas, fora disso, fazendo com profissionais que sabem fazer, não teria problema. Eu acho que nesse caso também, além da preocupação que você tem que ter na aplicação, é na remoção da unha. Sim. Que é a maioria dos casos que a gente vê, o que agrediu foi a remoção incorreta do produto, que acaba às vezes tirando no dente e acaba prejudicando a primeira camada. Chega a descolar algumas vezes. Chega a descolar, né? Então o processo da remoção é tão importante quanto a aplicação. O mesmo se encaixa para aquele esmalte de gel, que ele dura bastante, mas para tirar aquilo tem que ter uma paciência, A remoção é bem delicada. Também. Você tem que lixar da maneira correta para não agredir a tua unha e esperar o produto derreter. Então, a remoção também é tão importante
quanto a aplicação. E ele faz mal de alguma maneira ou é a mesma situação da unha postiça? É a mesma situação, né? Então, só mesmo esses pacientes que já apresentam alguma patologia, não utilizar. E também não ficar utilizando continuamente, né? Porque, querendo ou não, é mais um produto químico que está ali em contato e que pode fazer um ressecamento da sua própria lâmina. Mas, quer de vez em quando utilizar, não teria nenhuma contraindicação. O que vocês consideram como um cuidado essencial, assim, em termos de saúde, para se ter com as unhas? O que as pessoas não podem esquecer? Hidratar, eu acredito que... Hidratar, acho que muita gente nem pensa nisso, né? Ainda mais você fala um hidratante de cutícula. Nossa, mas é uma coisa tão específica, mas acho que hoje em dia, já que a gente tem cursos, é importante utilizá-los. Eu acho que além da hidratação, a higienização também é um fator prioritário. E escolher bem o seu salão, né? Ter os seus materiais seria o ideal, mas saber, né, onde que se faz e que se tem todos esses cuidados com os materiais, porque não adianta nada você ter uma unha bonita se você vai ser agredida por alguma doença e às vezes até mesmo uma doença grave como a hepatite, né? Que é uma doença silenciosa que você pode descobrir ser portador dela anos depois e ser muito grave. Então, escolher mesmo o salão. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muito assunto ainda, tem muita dica para a gente falar sobre o cuidado com as unhas e com as mãos. Não sai daí, eu volto já já.